Boa tarde, doutor André. Diante disso, eu acredito que... Auris, nós estamos no ar, tá? Beleza. Olá, a live Sim de Metal está no ar. Meu nome é Auris Souza, eu sou jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O assunto da live de hoje é FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o seguro-desemprego. E para falar desses assuntos que têm repercutido muito entre os trabalhadores, a gente recebe aqui o Sérgio Luiz Leite, o Serginho, que é membro do CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador pela Força Sindical, e presidente da FECINFAR, que é a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Serginho. Obrigado, Auris. Quero também cumprimentar você, cumprimentar os metalúrgicos de Osasco, os trabalhadores metalúrgicos dessa grande região. Cumprimentar também nosso amigo Vitor, que está do Diese, que está conosco aqui. Prazer falar com vocês. Legal. E também está aqui com a gente, né, o Vitor Pagani, que é o supervisor técnico do Diese aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Auris. Agradeço o convite. Cumprimento o Serginho, cumprimento o doutor André e todos os trabalhadores metalúrgicos aí de Osasco e região. E o Vitor hoje combinando comigo, hein, pessoal? Não foi combinado. E também está aqui com a gente o André Quadros, que a nossa categoria conhece muito bem, que é o advogado trabalhista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Bem-vindo, doutor André. Olá, Auris, boa tarde. Sérgio, Vitor, prazer conversar com vocês aí novamente. Obrigado pelo convite, Auris aqui, né? E vamos lá, vamos começar. Espero que a gente tenha um debate muito bom, como sempre tivemos, né? Bem amplo aqui, com boa participação da categoria aí. Obrigado. Legal. E a gente já começa falando do assunto do momento, da luta do momento, que é a luta pelo aumento das parcelas do seguro-desemprego. E a gente já adianta que o Serginho está, como a gente já disse ainda há pouco, ele está ali junto das negociações, lutando para ampliar essas parcelas para a gente. Então, Serginho, explica aqui para os metalúrgicos da região e para todos os outros trabalhadores que estão nos assistindo, como que estão essas negociações? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado. Um abraço aí ao doutor André Quadros também, que está participando dessa live. Sempre é um prazer reencontrá-lo aí nessa luta, nesses debates. Felipe, Auris e todos os companheiros dos metalúrgicos de Osasco e os trabalhadores em geral da região. Na verdade, Auris, nós, no início da pandemia, quando as centrais sindicais iniciaram um debate na sociedade, tentando influenciar dentro do Congresso Nacional, que, além da pandemia, além de cuidar da saúde das pessoas, né, o isolamento social, os cuidados necessários para esses trabalhadores e a sociedade em geral, nós precisávamos nos preocupar com a renda dessas pessoas, com o emprego dessas pessoas, e as centrais sindicais fizeram várias propostas no sentido de preservação de emprego, preservação da renda, olhando num campo muito grande, no campo dos trabalhadores informais, dos trabalhadores formais, né, e nas negociações coletivas desenvolvidas pelos sindicatos, né. Hoje, só para se ter uma ideia, o movimento sindical fez, com toda tentativa do governo de tirar o sindicato das negociações, o movimento sindical fez mais de 8.500 negociações coletivas, né? Somente esse ano, nesse período da pandemia, a grande maioria negociações para preservação de emprego, preservação, utilizando-se das medidas do governo de reduzir jornada e salário em troca de estabilidade de emprego nesse período, e isso atingiu mais de 10 milhões de trabalhadores, né? Então, acho que isso foi assertivo das centrais sindicais de fazer esse debate, essa discussão, uma medida provisória muito ruim, que é aquela 936, e a gente conseguiu, pelo menos, não deixar ela bonita, né? Mas, pelo menos, dar a possibilidade do movimento sindical e dos trabalhadores fazer uma luta
de preservação de empregos e de renda desses trabalhadores. Paralelo a isso, continua ainda a luta das centrais sindicais pelo benefício emergencial, né? O governo reduziu agora para R$300, estamos lutando para que continue os R$600, porque isso é importantíssimo para a economia. Mas lembrando, é importante que as pessoas estejam participando dessa live, que a proposta inicial do governo federal era de R$200. Aí, na Câmara dos Deputados, uma ação das centrais sindicais, do movimento sindical, conseguiu elevar esse valor a R$600, e nós achamos importante que continue até o mês de dezembro, até o final da pandemia, os R$600. Aí faltou uma questão que é o que nós estamos debatendo hoje, por isso que eu fiz essa fala inicial, que é a questão da ampliação das parcelas do seguro-desemprego. E nós não estamos falando aqui que muita gente não conseguiu a negociação para poder manter o emprego. Houve demissões, todo mundo sabe, o Vitor depois irá nos passar certamente os números reais de como está o comportamento do emprego no Brasil, né? Mas é muito importante essa ampliação das parcelas. E nós não estamos falando aqui da pessoa que conseguiu, de repente, sair do seguro-desemprego até 2 de julho e acessar o cadastro do auxílio emergencial e conseguir o auxílio emergencial. Não estamos falando em sobreposição de benefícios sociais. Nós estamos falando daquele empregado que perdeu o emprego no começo da pandemia, recebeu 3, 4 ou 5 parcelas de seguro-desemprego, não está conseguindo encontrar um novo emprego, porque isso a gente sempre fala, a velocidade da retomada da economia nunca é a mesma velocidade da retomada do emprego. Essa retomada do emprego é muito mais demorada do que a retomada da economia. Por isso, o debate que nós estamos fazendo essa proposta no âmbito do CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, formado por 6 representantes dos trabalhadores, 6 representantes do governo e 6 representantes dos empregadores. Então, a lei nos permite apontar a possibilidade de 2 parcelas a mais. O orçamento de guerra nos permite e permite ao governo de ter recursos adicionais para pagamento dessas 2 parcelas a mais. Por isso, essa grande batalha que nós estamos travando desde abril para beneficiar, só para vocês terem uma ideia, cerca de 6,1 milhões de pessoas que perderam o emprego e tinha direito ao seguro-desemprego, que é mais pessoas que perderam o emprego. Vamos aqui, a gente pode fazer só para aquelas pessoas que têm direito ao seguro-desemprego e ampliar em 2 parcelas a mais. E eu não preciso dizer, isso ajudaria muito os trabalhadores que não estão conseguindo, nesse momento, encontrar um novo emprego. E, lógico, dinheiro na mão do trabalhador é movimentação da economia. A gente já falou no início sobre os R$600, da importância que ele tem na economia e, lógico, no combate às dificuldades, inclusive de financeiras, de itens básicos para um ser humano para poder sobreviver durante a época da pandemia. Então, como é que está esse calendário aí? Estamos fazendo uma reunião técnica hoje, inclusive o Clóvis do Diese está nos acompanhando nessa reunião com o governo nesse exato momento, tá? Olha lá, gente. Vamos lá, nesse exato momento. Haverão outras reuniões. Hoje está uma discussão um pouco de números, de possibilidades, inclusive de respaldo jurídico para se fazer isso, que nós estamos bem, quero dizer que nós estamos bem seguros nesses pareceres jurídicos, inclusive de órgãos do governo, mas, lógico, é dinheiro para as pessoas, para os trabalhadores. E quando você pede dinheiro para o trabalhador, sempre é mais difícil sensibilizar os governantes, né? E é essa tarefa nossa que nós estamos em curso dentro dessas reuniões do CODEFAT. Mas eu quero dar aqui uma voz de esperança, né? Na última quinta-feira, Auris, se nós botássemos para votar essa proposta, nós perdíamos, porque parte do setor empresarial estava contrário, se aliando ao governo. Então, por isso, nós aceitamos a retirada de pauta para a tentativa de uma construção de uma proposta
que fosse viável e que viesse com uma concordância do governo, né? Porque a gente sabe, se o governo não concorda, os empresários se unem a ele e aí simplesmente é meio que lavar as mãos, né? Não poderia, bom, perdemos, acabou a vida que segue. Não, a gente tem a esperança de ainda construir uma proposta com critérios de elegendo os trabalhadores que possam estar recebendo. E uma das coisas que pode diminuir esse número de 6 milhões é justamente a sobreposição de benefício do auxílio emergencial ou Bolsa Família, né? Então, eu vou continuar acreditando muito assim, esperançoso que nos próximos, nos 15 dias de prazo que foram dados, que seja possível ampliar em 2 parcelas o seguro-desemprego para esses trabalhadores sócio ou não sócio do sindicato que nós representamos com as nossas entidades sindicais. Ótimo. E só para vocês saberem, já tem bastante gente aqui acompanhando a gente. Infelizmente, muitas pessoas que estão desempregadas. Aqui, pelo menos, eu já vi umas quatro pessoas dizendo que acabou esse mês o seguro, que vai fazer, então está acreditando muito no trabalho de vocês. Eu acho que isso também ajuda a dar uma força. Já começaram aqui a colocar a hashtag prorrogação seguro-desemprego já. E é isso, né? Eu acho que a população também mostrar que precisa, né? Fazer essa pressão também em cima tanto dos empresários como dos governadores. Né, Serginho? Você acha que é por aí o caminho? Você acha que vale também fazer a pressão pelas redes sociais? Qual a orientação que você dá para esses trabalhadores para ajudar aí na luta de vocês? Eu tenho incentivado muito, Auris, essa pressão nas mídias sociais. Eu sempre peço que seja essas manifestações, independente de conceito político, mas de forma objetiva, respeitosa, que destaque a importância real mesmo dos trabalhadores, que é real, né, a dificuldade de encontrar um novo emprego. Esse trabalhador, esse caso que você acabou de colocar desse trabalhador, dessa trabalhadora, que vai receber a última parcela do seguro-desemprego, a sociedade sabe que a procura de um novo emprego, o ingresso no novo emprego, não é uma tarefa tão fácil nesse momento ainda de recuperação da economia. Então, e essa pessoa, ela não pode mais se cadastrar no auxílio emergencial, porque o cadastro foi até dia 2 de julho. Então, é esse argumento que a gente tem utilizado junto ao governo, junto aos empresários, e importante as pessoas também se manifestarem junto aos deputados, junto à classe política, junto ao governo, junto às redes sociais, para que nós possamos, na verdade, criar um clamor muito grande da sociedade da importância. Isso não é se o governo tem dinheiro para continuar pagando altas taxas de juros para o sistema financeiro, se o governo, por um lado, reduziu a taxa de juros do spread bancário, que os bancos estão captando com um dinheiro mais barato e emprestando do mesmo preço que era antes, quer dizer, está tendo mais lucro. O Brasil aumentou, no período de pandemia, 27% o patrimônio dos mais ricos, né? Então, a gente precisa saber que dar dinheiro para a sociedade, para os trabalhadores, ajuda a economia, ajuda o comércio, o pequeno comerciante, a pequena indústria, ajuda a recuperação mais rápida da economia. Então, eu quero dizer a essas pessoas que nos estão assistindo, não vamos perder a esperança. Saiba que lá tem 6 representantes dos trabalhadores, todos no mesmo argumento, que é a defesa de ter parcelas adicionais do seguro-desemprego, e resta a gente convencer parte dos empresariados, mas, logicamente, de preferência de encontrar um acordo aqui com o governo, porque aí as coisas saem mais rápido. Porque, sabe aquela história, Auris, de ganhar e não levar? A gente quer ganhar e levar. Por isso, é um jogo de paciência muito grande, mas a gente continua com esperança de conseguir esse benefício. E benefício não, esse direito para os trabalhadores desempregados que sofreram
o duro golpe da crise, se não pela saúde, mas pelo desemprego. E lembrando, reforçando que esse dinheiro é da população, né? O governo está aí administrando para a gente, então tem que administrar em prol dos trabalhadores. Então, aí eu quero saber do Vitor. O Serginho bem citou aqui que o governo reduziu pela metade o auxílio emergencial de R$600, agora está 300. Então, como também o Serginho reforçou, este é o momento, eu acho que é o principal momento de aprovar logo o aumento dessas parcelas, né, Vitor? E eu sei que o DIEESE, que é o braço direito do movimento sindical, tem feito muitos estudos. Travou a Auris? Acho que a Auris... Oi, estão me ouvindo? Voltei a te ouvir. Estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu vou deixar então um pouco sem imagem para ver se segura então a conexão. Eu estava dizendo que o DIEESE é um braço direito do movimento sindical que sempre contribui muito com dados que podem auxiliar, né, na negociação, tanto como essa agora que o Serginho está empenhado. Então, gostaria que você passasse para a gente a avaliação do DIEESE em relação a essas duas lutas agora do movimento sindical e ressaltando, como o Serginho disse, que esse é o momento, uma vez que o governo reduziu o auxílio emergencial, então é uma dívida voltar, né, o valor de 600 e também ampliar essas parcelas aí de seguro. Por favor, Victor. Bom, Auris, como o Serginho bem falou, né, o governo reduziu agora o auxílio emergencial de 600 para R$300. As centrais sindicais estão na luta para manter o valor de R$600, né, pela importância que isso tem para a subsistência, né, para a sobrevivência da população durante esse período de pandemia, mas também pela importância que isso tem para a economia, né, porque isso faz a economia girar, movimenta o comércio, a indústria, a agricultura, né, então fortalece o mercado interno de consumo de massa do país, que a gente sabe que responde por 2/3 do PIB brasileiro vem do consumo das famílias. Então, isso tem uma importância econômica também muito grande, né? E, paralelo a isso, houve um programa de manutenção e preservação do emprego, né? Que possibilitou aqueles acordos que os sindicatos fizeram para suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, mediante o pagamento de um valor proporcional ao seguro-desemprego que o trabalhador teria direito, e os sindicatos muitas vezes negociaram a ampliação até desse valor, né, com o pagamento de alguma ajuda compensatória por parte das próprias empresas, né? Inclusive, foi anunciado essa semana, esse programa vai ser prorrogado por mais 2 meses, né? Agora, houve aquele trabalhador que foi demitido por conta da pandemia, e aí quando a gente olha os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Admitidos e Desligados da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, a gente vê que nos meses começou ali em março já, né? Houve a decretação do estado de calamidade pública, houve as decisões de quarentena, né? De necessidade do isolamento social, distanciamento físico, ali já começa a ter um saldo negativo do emprego. Depois, em abril, chegou no ápice ali do saldo negativo, onde foram encerrados mais de 900 mil empregos, né? Então o número de demissões superou o número de admissões em mais de 900 mil. Depois, em maio, houve um saldo negativo também de 360 mil empregos, e isso só foi começar a estabilizar e ter uma retomada a partir de
junho, julho, agora o mês de agosto. Então, esse trabalhador que foi demitido ali naquele período, ele já recebeu as parcelas do seguro-desemprego e ele não está conseguindo se recolocar, se reinserir no mercado de trabalho, né? Então, a gente já vinha observando, mesmo antes da pandemia, o tempo médio que o trabalhador estava levando para conseguir uma nova colocação vinha aumentando, né? Então, porque o desemprego já estava num patamar elevado e as pessoas estavam demorando cada vez mais para conseguir um novo emprego. Com a pandemia, isso fica ainda mais difícil, né? Que por mais que haja um reaquecimento do mercado de trabalho, que a gente ainda vê as taxas de desemprego crescendo, né? Muita gente, com a pandemia, perdeu o emprego e não foi procurar, né, para não se expor ao risco de ser contaminado pelo vírus e porque sabia que também as empresas não estavam contratando. Então, essas pessoas vão voltar para o mercado, isso vai ampliar ainda mais a taxa de desemprego. Então, o quadro é dramático. Assim, se não houver políticas públicas, né, como a manutenção do auxílio em R$ 600 e a prorrogação das parcelas do seguro-desemprego, esse trabalhador vai ficar com muita dificuldade de sobreviver aí nesse período até o fim do ano, né? E, se Deus quiser, ter uma vacina aí o mais rápido possível para todo mundo poder voltar à normalidade, né? Sem ter esse risco de contaminação. Então, só reforçando isso, a importância, porque o desemprego está muito alto, está crescendo, porque as pessoas que saíram, perderam o emprego, elas estão voltando a procurar agora, né, com a reabertura, com alguma queda do número de mortes por dia, as pessoas estão se sentindo mais seguras para ir procurar um emprego, e se não houver medidas nesse sentido de proteção dos trabalhadores, o desemprego vai ficar muito alto e aí a gente tem todos os problemas sociais decorrentes de um desemprego de 13%, 14%, talvez chegue até 15%, 16% no fim do ano. Certo. E esse é um problema, é uma luta que não é só de quem está desempregado, né? Somos de todos nós, afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Sei lá, você pode ser o próximo desempregado ou você conhece alguém, então é importante, sim, todo mundo estar atento a esse processo. E daí, se tem gente que está terminando de receber o seguro-desemprego, tem gente que está começando. E daí, André, uma dúvida que apareceu por aqui também, que é de um trabalhador, que o Vitor acabou comentando também a medida provisória que autorizou as empresas a reduzir a jornada e também o salário. Aí tem aqui uma questão de um trabalhador que a empresa reduziu a jornada, reduziu o salário por 2 meses. E depois disso ele foi demitido. Quer dizer, a medida, como todo mundo sabe, ela no fim não garantia o emprego para ninguém. Esse trabalhador, na hora que deu entrada no seguro-desemprego, Vocês estão me ouvindo? E esse trabalhador, depois que deu entrada no seguro-desemprego, ele sentiu que o valor estava menor do que ele teria direito se não tivesse existido a redução da jornada e do salário. E aí, André, nesse caso, o que os trabalhadores podem fazer? Tem jeito de reaver essa diferença? Bom, Auris, acho que aí, Vitor e Sérgio, acho que aí a gente entra em mais um motivo do que eu também entendo que deve haver essa prorrogação do seguro-desemprego. Esse trabalhador que teve a redução de jornada ou teve a suspensão do contrato, no caso da demissão, para fazer o cálculo do benefício, eles sempre utilizam a média salarial. E quando você pega a média salarial com redução ou média salarial com suspensão, automaticamente o valor do benefício que é calculado pelo sistema reduz, automaticamente é reduzido. Então, o que acontece, e eu acho que o Sérgio comentou isso, que eu achei com uma propriedade muito boa, muito inteligente. A MP, ela trouxe tantos problemas e tanta coisa ficou
em segundo plano naquele momento, que agora a gente começa a ver esse tipo de reflexo. A gente começa a ver o reflexo na redução das parcelas do seguro-desemprego, porque as pessoas não estavam prontas para isso. A pessoa tinha ideia de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato. A pessoa não tinha ideia de desemprego. E quando vem o desemprego, ela tem ideia do seguro-desemprego, pelo menos por um breve período, com aquele valor e com aquele alento. E, efetivamente, isso não acontece. Por quê? Porque ela teve redução na base salarial, né? O que nós estamos indicando a todos os trabalhadores, sem exceção, é que faça o pedido do seguro-desemprego, até por decisão recente do Supremo, ele tem que fazer o pedido administrativo, ele tem que entrar com o pedido administrativo do seguro-desemprego, ele vai ser definido um valor de parcela para ele, e sobre aquele valor, aí sim, se ele teve esse prejuízo secundário, ele busque meios de reparação, né? A gente sabe que, e por isso que volto ao assunto, que entendo também que deve haver essa prorrogação, principalmente para esses casos. Por quê? Porque talvez, Vitor, economicamente, ele tenha uma recomposição se ele tiver algumas parcelas a mais. Eu não estou dizendo que isso vai ser um complemento, eu estou dizendo que essas parcelas talvez venham a recompor o prejuízo que ele teve nesse período de redução e suspensão. Então, por isso que entendo que essas pessoas, mesmo aquelas demitidas durante ou após o estado de pandemia, também devem ter essa prorrogação de seguro-desemprego. Por quê? Porque essa redução ou essa suspensão também vai abarcá-lo, também vai prejudicá-lo, né? Então, quando vocês dizem, olha, eu entendo que a prorrogação deve ser até dezembro, se as demissões ocorrerem até dezembro, e isso prejudicá-lo de qualquer sorte, eu acho que esse também tem que ter essa prorrogação para essa compensação. Porque o que a MP definiu foi a compensação através de um pagamento de uma multa compensatória para o período remanescente, né? Para o período entre o desligamento e a redução, a suspensão e o desligamento. Mas não preveu qualquer, em hipótese alguma, a redução de parcelas do seguro-desemprego. Então, o que acontece? Foi a surpresa, e essa redução vai impactar diretamente, porque eu até tomei um cuidado esses dias e dei uma lida na lei do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego é uma norma constitucional, claro, está lá na Constituição, muito bem, mas existe uma legislação que define o seguro-desemprego. E uma das questões basilares, uma das questões principais da lei do seguro-desemprego era garantir, durante o período em que o trabalhador não tiver o vínculo, garantir o sustento. Eu acho que isso foi uma dos pilares dessa legislação, foi garantir o sustento desse trabalhador durante esse período, né? Então, quando você fala de um período pandêmico, ou quando você fala de um período em que ele teve a redução, e muitas vezes, Auris, até desculpa me estender um pouco, mas muitas vezes o trabalhador, ele fez essa redução, ou ele fez essa suspensão, entendendo que não necessitava nada do sindicato, ou que não demandava negociação coletiva. E agora ele está vendo... Que ia proteger o emprego de qualquer jeito, né? Ele está vendo o que isso representa, porque ele está vendo agora, e vai ver mais adiante, também vamos falar disso, mas ele vai ver mais adiante os outros prejuízos que ele terá com essa redução e com essa suspensão, vamos dizer assim, direta, né? Com essa negociação individual que ele fez, que todos batiam palma dizendo isso é vantajoso, e os números demonstram, até pelos dados trazidos pelo próprio Vitor agora há pouco, demonstram que a negociação coletiva, se não for muito melhor, mas muito mesmo, ela foi melhor, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, para essa prorrogação. Eu acho que o empresariado tem que ver também que essas demissões, a gente sabe, né, que por vezes essas demissões não são voluntárias, mas tem que ver também que isso impacta diretamente nas pessoas, que essa redução vai impactar em todos nós, sem exceção, tá? Então, eu acho que é isso, Auris. A minha explanação acerca dessa questão é essa. Certo. E, Serginho, eu li também que entre os conselheiros existe já alguns da bancada patronal que já está meio partindo para ser a favor, que é o caso do pessoal do turismo.
tem mais gente mostrando interesse, porque, afinal de contas, isso também vai beneficiar os empresários, né? Porque é a economia movimentando, como já foi dito aqui por todos. Não, sem dúvida. Na última reunião, a Confederação Nacional do Turismo e Hospitalidades, que reúne os hotéis, os bares, restaurantes, né, que foram setores extremamente afetados pela crise, declararam o apoio, a importância dessa prorrogação do seguro-desemprego, né, porque eles sabem que a sociedade tendo recursos, é possível uma retomada mais rápida dos bares e restaurantes e a parte de hotelaria. E também o representante do setor da agricultura, também, que é um dos setores, talvez o setor menos afetado economicamente, né, na pandemia, que eles também se mostrou bastante sensível à importância da prorrogação do seguro-desemprego. Então, com isso, né, aí a matemática de 6 são 8 votos, né? Para garantir, a gente precisava de mais 2, né, que são 10 dos 18 para garantir. Mas se der 9-9, o presidente do CODEFAT dos representantes dos trabalhadores, que é o companheiro Canindé Pegado, desempataria. Mas aí eu tenho obrigação de falar. Feito tudo isso, se depois o governo não mandar uma medida provisória de crédito suplementar, você tem a aprovação do CODEFAT e não tem a aprovação do recurso para o governo fazer o aporte desse recurso. Então, por isso que nós estamos insistindo, saiu agora, eu estou aqui acompanhando as 2 reuniões, saiu agora um calendário desse grupo técnico para voltar a reunir dia 6, dia 8, dia 13. Provavelmente a proposta final deva sair no dia 13. E aí, claro, vamos ver o que o governo vai trazer de proposta efetiva, que hoje eles não trouxeram nenhuma proposta efetiva. Tá? Tô dando tchau para outra reunião, não é para essa não, tá bom? Tá ótimo. Então, e isso que você acabou de falar, Serginho, reforça mais a importância da gente começar essa pressão, seja nas redes sociais, seja o que for, que é para o governo ver que não é o movimento sindical apenas que tá lutando por isso, é toda a população. É que vocês não conseguem ver. Eu acho que a minha conexão aqui está meio fraca, porque tem muita gente aqui, a campanha aqui no chat da live está todo vapor. O pessoal está aqui, não para. Então, eles estão me derrubando. Eu acho ótimo isso, Auris, porque essa interação com os trabalhadores. E assim, eu tenho recebido no Twitter também, tanto lá na Força, no Instagram daqui da FEQINFAR, em todos os meios aí de redes sociais, palavras assim que nos incentiva muito, sabe? Que nós estamos no caminho certo, que nós precisamos continuar batalhando, não desistir nunca. E aí, lógico, a gente devolve uma palavra de carinho para essas pessoas também, para não desanimar também, que nós somos brasileiros, nós somos lutadores, batalhadores, entendeu? Então, acho que essa interação que a gente está recebendo de toda a sociedade, de um apelo para o governo, para os ministérios, para os conselheiros, para nós é extremamente gratificante essas palavras que a gente tem recebendo, essas manifestações. E, lógico, isso nós temos que transformar realmente numa grande mobilização nacional em favor da prorrogação das 2 parcelas a mais do seguro-desemprego. Volto a dizer, sou esperançoso que nós haveremos de conseguir um benefício para esses trabalhadores desempregados que não estão conseguindo encontrar uma nova ocupação nesse período de pandemia. Tá certo. E eu gostaria de ficar falando muito, muito mais do seguro, porque é importante, mas a gente também precisa falar do FGTS, que também é um outro direito tão importante quanto, que também tem sofrido ameaças.
E a gente vai agora descobrir quais são essas ameaças. Então, André, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo aí, que anda preocupando não só o nosso sindicato, mas todos os outros, em relação à conduta de algumas empresas em relação ao FGTS. Bom, Auris, na verdade, essa é uma luta que a gente vem travando já há alguns anos aqui no sindicato, né, a respeito do Fundo de Garantia e os outros sindicatos também que atuam, a respeito da decisão do Supremo, da última decisão do Supremo, que acabou reduzindo o período, né, de cobrança, vamos dizer assim, ou do período em que os trabalhadores conseguiam pleitear os não depósitos, né, as ausências de depósitos do Fundo de Garantia. Então, essa redução que houve do período, né, de prescrição, que antigamente, outrora, a gente tinha de 30 anos e hoje a gente tem reduzido a 5, isso causou um grande prejuízo para todos os trabalhadores, né? Não só um grande prejuízo do ponto de vista do tempo, claro, mas um grande prejuízo do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque além dele ter essa redução dos depósitos que ele tinha, vocês puderam acompanhar que nos últimos meses nós tivemos algumas liberações do próprio governo federal, que liberou parcelas, que adiantou pagamentos, que permitiu saque de conta inativa, ou seja, aquele trabalhador que não tinha o depósito não teve nenhuma dessas oportunidades, né? O governo agora pagou novamente parte do lucro do Fundo de Garantia, então esse foi mais um prejuízo que esses trabalhadores tiveram, porque o valor que ele tem depositado é que embasaria o pagamento do lucro do Fundo de Garantia. Então, quando ele tem valor menor, automaticamente ele vai ter depósito do lucro menor, né? Então, isso também foi um prejuízo. Além de todos esses prejuízos, a gente teve e tem um prejuízo muito recente, né, que é o prejuízo da própria medida provisória, né, que reduziu o valor base, ou reduziu ou até mesmo zerou o valor base de contribuição para o Fundo de Garantia. Então, isso também é um prejuízo que o trabalhador está vendo, porque, aliás, por vezes está vendo, que a gente percebe que na maioria das vezes ele não está vendo, né? Mas esse é um prejuízo que o trabalhador também vai perceber, né, nos próximos meses, nos próximos anos, porque isso vai impactar direto na conta dele e no saldo da conta dele. Então, todos esses prejuízos a gente está vendo e a gente percebe que as pessoas tratam o fundo de garantia como uma questão extremamente secundária, né? A pessoa está muito naquele imediatismo do salário, do 13º, das férias, e do fundo de garantia, na maioria das vezes, ela acaba deixando para lá, né? Ah, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu questiono, né? E, infelizmente, esse prazo reduzido acabou com isso, né? A gente tem empresas aqui, e eu conheço outras empresas, que essa redução de período, esse prazo, né, de prescrição, isso reduziu em 1/6, em 1/3 a dívida da empresa junto ao fundo de garantia. Então, esse tipo de prejuízo que o fundo de garantia teve não é só individual, é do coletivo. Porque se você tem um valor menor de fundo, você tem um valor menor de lucro a distribuir, né? Então, por isso que a gente sempre insiste, não só nos metalúrgicos, que são extremamente ativos, mas a gente insiste em todas as categorias. Informe ao seu sindicato, informe ao diretor da região, informe a empresa que não faz os depósitos. Para quê? Para que a gente tome as medidas o mais rápido possível. Como eu disse e repito, a ideia é que a gente peça à empresa que recomponha todo o prejuízo, não só os depósitos, como também os juros, como também correções e como também o próprio lucro que não foi distribuído, né? Eu evito muito, viu, Vitor e Sérgio, eu evito muito o juridiquês quando a gente faz essas conversas, essas lives, porque o pessoal que acompanha a gente, eles preferem muito que a gente fale logo a forma, né, não coloquial da coisa para que fique de fácil entendimento. Mas eu digo a todos o seguinte, nós temos hoje no Código Civil o artigo 927, que diz o seguinte, que qualquer prejuízo que você tiver por ação ou omissão de alguém, essa pessoa tem o direito de te ressarcir, de te indenizar.
Então, quando a gente fala não só do seguro-desemprego, mas também agora, quando a gente fala do fundo de garantia, é trazendo essa legislação. Gente, como eu disse, não é luta de classe, não é discussão político-partidária, é a legislação, isso está na lei. A lei fala que tem o dever de indenizar, nós vamos pleitear a indenização. Tá? Então, quando a gente trata do fundo de garantia e quando a gente trata dos depósitos, da ausência de depósito, a gente fala muito no dever e na obrigação de indenizar por esse tipo de perda. É a perda de uma chance, quando a pessoa não teve como sacar esses R$ 1.045, quando tinha conta inativa e não tinha o depósito. É a perda que a pessoa teve pela não distribuição correta dos lucros do fundo de garantia. Então, toda essa perda, que pode ser individual ou coletiva, a nossa ideia é que isso seja a base para a indenização. Agora, sem a informação, a gente também fica muito limitado, né? Infelizmente, e digo aí por experiências que tivemos aqui, a Caixa Econômica, apesar da legislação também permitir ao sindicato o acesso, a Caixa Econômica não fornece extratos ao sindicato, né? Não fornece. A pessoa, por incrível que pareça, depois dessa superlotação que nós estamos tendo nas agências da Caixa, mesmo assim a Caixa não fornece. A Caixa diz que ou a pessoa comparece ou a pessoa baixa o aplicativo. Ótimo. Isso está funcional? Isso não está funcional. Então a gente precisa o mais rápido possível da informação para que a gente possa adotar as medidas. Como eu falei, hoje o prazo é um inimigo na questão do fundo de garantia. E por isso também é muito importante que o trabalhador fique consultando, né, para verificar se realmente a empresa está fazendo os depósitos, porque às vezes a gente vê ali o desconto no Olerite, mas não é a mesma realidade lá na conta, né? Então é muito importante o pessoal ficar de olho nisso, para daí denunciar para o sindicato, buscar ajuda para a gente tentar ajeitar as coisas antes do prazo, né? E o André falou dos prejuízos que os trabalhadores podem ter, e um deles também é até o sonho da casa própria, né? Imagina você quer usar esse recurso, seja para abater o financiamento ou para dar aquela entrada, para dar aquele empurrão, e não consegue. Então, Vitor, o FGTS é muito mais do que um direito só do trabalhador, né? Ele reflete em tudo que é o lugar, porque ele também tem uma função muito importante nas políticas de habitação, de saneamento. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância do fundo para todos os brasileiros. Sim, é importante a gente lembrar um pouco também da história, né? Quando é que foi criado o Fundo de Garantia? Né? Então, foi criado em 66 e para substituir a estabilidade decenal. Né? O que era isso? O trabalhador que tinha mais de 10 anos numa mesma empresa, ele adquiria uma estabilidade e não podia mais ser demitido sem ser por justa causa. Né? Então, foi... Inclusive, eu conversando com o Gilberto, o Ratinho, presidente eleito do sindicato, a quem já cumprimento, ele me lembrou que a famosa greve da Cobrasma, em 68, tinha na sua pauta essa questão, né, da estabilidade e dessa troca pelo FGTS. Né? E é um fundo que, além de garantir para o trabalhador individualmente, né, um recurso em caso de demissão ou em caso de doença ou para a compra da casa própria, ele também é um fundo público que permite um investimento de longo prazo em infraestrutura, né, habitação popular e saneamento básico. Né? E a gente sabe que o Brasil tem um déficit habitacional, um déficit de saneamento muito grande. Né? Então, todas as políticas que acabam descapitalizando esse fundo, né, elas preocupam, e a prática das empresas também que não cumprem a lei, não fazem o recolhimento devido, preocupam, porque esse é um fundo importante para a retomada do investimento e do crescimento da economia no pós-pandemia. Né? A gente sabe que o setor da construção é um dos que mais emprega e um dos que tem mais potencial de alavancar os outros setores. Né? Então, tem essa questão individual, que o trabalhador, no momento que é demitido,
não vai ter o recurso, né, além do seguro-desemprego, ele tem um fundo de garantia, que é para conseguir sobreviver e até conseguir uma nova colocação profissional, né? Mas tem também essa dimensão coletiva, que é para a sociedade como um todo, que é não ter recurso para fazer investimento de longo prazo, né? Que são esses investimentos em infraestrutura, sobretudo, né? E habitação popular, saneamento básico, que são tão importantes para o crescimento e para o desenvolvimento do país, né? Com certeza. E André, voltando um pouco sobre os saques que foram liberados pelo governo, existe o saque aniversário, que daí muita gente disse que tinha uma pegadinha aí por trás, que era importante os trabalhadores ficarem atentos. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque com certeza, na hora também que esse trabalhador for demitido, com certeza ele vai procurar também o sindicato para saber por que ele não vai conseguir sacar todo o fundo. Pode explicar, por favor? O saque aniversário, na verdade, eu não entendi muito bem até hoje como que a pessoa faz uma opção tal qual o saque aniversário. Claro que existem pessoas que têm uma necessidade preemente, né, tem uma necessidade urgente, urgentíssima, e às vezes o saque aniversário pode ser talvez uma parte de um novo 13º, pode ser uma complementação necessária naquele período, mas o problema é o que vem intrinsecamente, como que você falou, é o que vem, é o prejuízo futuro. Eu acho engraçado que cada vez que passa a gente está vendo medidas que são atuais que te prejudicam, atual e futuramente. Eu acho isso muito, o governo está ficando craque em fazer isso, né? Ele cria uma medida hoje que te prejudica, e te prejudica amanhã também sem você perceber. E o saque aniversário é muito isso, porque você faz essa opção, todo o seu aniversário você vai ter lá um valor que você vai ter disponibilizado, que vai ser disponibilizado inclusive automaticamente para aqueles que o fizeram, mas no momento da demissão você vai ter um escalonamento da liberação, né? Então isso é muito complicado, por quê? Porque, como eu disse e repito, e volto nessa questão, o seguro-desemprego, às vezes, ele é um complemento, né? Às vezes ele é um complemento, mas aquela pessoa que tem uma continuidade na empresa, o que é o fator preponderante é o fundo de garantia, né? É o valor do fundo de garantia. Às vezes, o valor do fundo de garantia é o que vai permitir a ela tomar um outro rumo, uma aposentadoria, né? Uma outra ocupação. E quando ela tiver esse escalonamento, ou quando ela tiver essa redução da forma de liberação, isso vai impactar também de uma forma muito significativa. Então, digo e repito, essas medidas são prejuízo agora e são prejuízo no futuro, né? Mais uma vez, a gente está dizendo que o fundo de garantia está sendo, cada dia que passa, mais prejudicado por conta do tempo. E o tempo está mostrando isso, né? O que me deixa muito preocupado, Auris, e o Vitor tocou nesse assunto, é assim, historicamente o fundo de garantia ele entrou para substituir a estabilidade decenal, né? Ele entrou, a ideia dele era compor essa estabilidade e criar como se fosse realmente um valor adicional para aquela demissão, né? Que representasse um benefício ao trabalhador. E, por incrível que pareça, nessas alterações que estão ocorrendo, para mim, sinceramente, o fundo de garantia hoje ele está sofrendo novamente um ataque para ser desvirtuado. Para que a gente, Vitor, esqueça essa questão. Acabar, né? Que a gente esqueça por que ele foi trocado, que a gente esqueça por que ele existe, que ele perca essa função, até um momento em que a gente falar o seguinte, olha, realmente ele é um acessório, né? Só para as pessoas entenderem, muitos e muitos anos a Justiça do Trabalho reconheceu o fundo de garantia como um acessório. Falou o seguinte, olha, não é motivo de rescisão do seu contrato se a empresa não pagar o fundo de garantia. E a gente percebeu que a própria Justiça do Trabalho já disse o seguinte, não, o fundo de garantia é a obrigação principal, assim como o seu salário. Se você perde o salário, ou se você não tem depósito de fundo de garantia,
automaticamente você pode pedir a rescisão indireta, porque é descumprimento. Então, cada vez que passa a justiça está dizendo, olha, vamos manter minimamente esses benefícios. E cada dia que passa a gente vê mais ataques contra esses benefícios. Ô, Serginho, e o André tocou aqui numa questão muito importante, é realmente acabar com os direitos, né? Porque daí a gente lembra que a reforma trabalhista, ela também deu uma enfraquecida aí no FGTS, né? A partir do momento que você libera o trabalho temporário, né? A gente acaba sofrendo também aí nessa questão do FGTS. Então, eu gostaria que você, já está chegando no final a live, que você enfatizasse, tentasse aí orientar os trabalhadores para ficar esperto, porque tem muita coisa por trás, né? São muitos ataques e não é em vão, é realmente para tirar o poder, a unidade, né, da classe trabalhadora. Por favor. Aí logo em seguida você pode deixar um recado final, que daí eu vou deixar para os demais convidados se despedirem. Não, com certeza. Vou aproveitar também, né, mandar um abraço, né, para o Gilberto, nosso grande companheiro Ratinho, né, que foi eleito aí na presidência do sindicato, mas não menos importante, o companheiro Jorginho, a Mônica, a Cavallo, enfim, toda a direção aí dos amigos e companheiros guerreiros aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Mas o André está correto. E aí, André, uma questão importante, a reforma trabalhista de 2016 ela foi bastante agressiva contra os trabalhadores, contra os direitos dos trabalhadores, mas ela também foi muito agressiva contra a estrutura sindical, né? Porque para se conseguir precarizar o direito dos trabalhadores, eles precisam destruir a estrutura sindical. E, lógico que nós não podemos falar que, felizmente, não destruíram, mas o movimento sindical passa por dificuldades importantes, tanto da parte de custeio, mas também um processo muito contrário do atual governo contra o movimento sindical, que tira o sindicato das negociações coletivas, por exemplo, de banco de horas, ou tenta tirar sobre a redução de salário e jornada nessa época de pandemia. Quer dizer, não há limites para se tentar atingir o movimento sindical. Mas o sindicato continua firme, né? Mesmo o golpe militar de 64 não conseguiu destruir a luta dos trabalhadores, eu sou também, vocês percebem que sou muito esperançoso. Não vai ser agora que vão destruir a luta dos trabalhadores. Agora, temos que reconhecer as dificuldades que existem. Na questão dessa do Fundo de Garantia, é muito simples assim. A curva existe uma balança, né? A quantidade de trabalhador formal, que é aquele que tem carteira assinada, que se for mandado embora tem seguro-desemprego, tem 13º salário, tem férias, tem uma convenção coletiva do seu sindicato que negocia todo ano, e você tem o trabalhador informal, né? Que eles chamam, olha, vai ser um empreendedor. O que aconteceu na pandemia? O empreendedor, na hora ou o trabalhador, que na verdade é informalidade mesmo, na hora que veio a pandemia, esse trabalhador não tinha uma rescisão de contrato para receber se fosse mandado embora, não tinha um fundo de garantia, não tinha nenhum tipo de renda adicional para poder pagar a prestação da moto ou da van escolar que ele trabalha ou de outro tipo de serviço. Então, a gente percebe como que é grave essa questão de achar que os trabalhadores têm que optar por emprego ou por direito. É por isso que nós falamos, nós queremos emprego de qualidade, com direitos. É isso que nós temos que pregar. E, às vezes, tem alguns trabalhadores que entram nessa onda. Olha, não é verdade, melhor trabalhar por conta mesmo. Às vezes é bom. De cada 100, 1 ou 2 vai conseguir, caminha. Mas a grande maioria não é essa a realidade do país. E esse trabalhador da informalidade, o doutor lembrou bem vários aspectos do fundo de garantia, ele não tem fundo de garantia, né? Aí acabou o problema do fundo de garantia, ele não tem esse depósito, né? Ele não tem muito menos multa de quebra de contrato, da rescisão contratual, e o governo já flexibilizou a questão tentou flexibilizar a questão do fundo de garantia, que vocês lembram bem, não dá tempo de falar aqui, mas é a carteira verde e amarela. Olha, vamos pagar, ao invés de depositar 8% de fundo de garantia, vamos depositar 2% de fundo de garantia para ficar mais barato, para gerar emprego.
que vocês acham que ia acontecer? Logo, logo, todo mundo ia depositar só 2 de fundo de garantia, só ia ter emprego verde e amarelo, né? Então, gente, é importante a gente saber, nós temos que, não tem meio termo, nós temos que brigar para emprego, e emprego de qualidade e com direitos. Não pode deixar entrar na cabeça das pessoas essa dicotomia que se quiser emprego tem que abrir mão de direitos. Não, tem emprego e tem direitos. Esse é o recado. E a gente está sentindo agora a emoção, né? Então, vamos cuidar, vamos lutar. E agora eu passo a palavra para o Vitor. Auris, acho importante destacar também que muito se diz que o Brasil tem uma legislação trabalhista muito rígida, né, que engessa o mercado de trabalho, mas é um dos países com maior rotatividade no trabalho que existe. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele fica pouco tempo na empresa, é demitido, arruma um novo emprego, né? Então, tem essa rotatividade, que é a substituição de um trabalhador por outro, às vezes para pagar um salário menor, é muito grande aqui no Brasil. E o Fundo de Garantia, ele cumpre também um papel de inibir, em parte, essa rotatividade, né? Porque ele estabelece que a empresa, se for demitir sem justa causa, tem que pagar uma multa, né, para o trabalhador. Então, se a gente olhar o que tem de convenção da Organização Internacional do Trabalho, né, a Convenção 58, que fala de limitar a dispensa imotivada. Então, ele dialoga com esses princípios, né? Então, o Fundo de Garantia ele é importantíssimo nesse aspecto também, né? E aí, para terminar, o Serginho falou dos ataques que o movimento sindical vem sofrendo, né, nos últimos anos, e essa estratégia mesmo de enfraquecer os sindicatos para conseguir reduzir, retirar os direitos dos trabalhadores. A gente está fazendo um estudo lá no DIESE, com base numa pesquisa sobre os índices de sindicalização no Brasil, né, que foi feita pelo IBGE, e olhando também, comparando com outros países, e aí é impressionante como a gente vê que quanto mais cai a taxa de sindicalização, mais aumenta a desigualdade nos países, né? Então, se a gente quer ter uma sociedade que não seja das mais desiguais do mundo, a gente precisa fortalecer os sindicatos, porque eles cumprem esse papel de fazer a disputa pela distribuição da renda que é produzida no país, né? Então, país com sindicato fraco é país com desigualdade em níveis absurdos, que não deveriam ser aceitáveis, né, numa civilização desenvolvida. Então, eu queria terminar com isso e dizendo para quem está nos ouvindo a importância de se sindicalizar, né, de ir lá fazer a ficha de sindicalização, fortalecer o sindicato, contribuir com o sindicato, porque ele é um instrumento de luta para conseguir uma sociedade menos injusta, menos desigual. Exemplo disso, forte exemplo, é a atuação agora da bancada dos trabalhadores no CODEFAT. Para quem não sabe, é formada por sindicatos, né, por representantes das centrais sindicais. Então, é importante a gente fortalecer esse movimento. E agora com você, André. Bom, Auris, na verdade, a gente que milita aqui, a gente que está sempre aqui na luta, né, procurando ao máximo defender o trabalhador, os trabalhadores, né, as trabalhadoras. A gente que acompanha todos esses mandos e desmandos do governo, independentemente de partido ou coligação ou, enfim, ideologia, né, que a gente percebe que esse enfraquecimento da entidade sindical, ela não é só pela legislação, ela é muito pelo convencimento das pessoas, né? As pessoas têm aquela imagem errada, aquela imagem nefasta de um sindicato encostado, de um sindicato que não se move, e a pessoa deixa de contribuir achando que está fazendo isso para o bem dela. E é exatamente o contrário, né? A reforma trabalhista, a última que tivemos, demonstrou para o trabalhador que a ideia não é só que ele não acesse o sindicato, a ideia também é que ele não acesse a justiça como um todo.
quando determina ao trabalhador que, em caso de improcedência de ação, por qualquer motivo que se faça nesse mundo, ele seja obrigado a pagar. Então, cada vez mais está se dizendo e está se mandando o recado intrínseco, ou seja, aquele recado subliminar, para dizer o seguinte: se você não tiver direito, permaneça calado. Eu acho que essa é a frase que define. Se você não tiver direito, permaneça calado. E como frase final, ou como um recado que deixo a todos é o seguinte: se você tem o direito, brigue por ele. O direito é seu, não é meu, não é do sindicato, não é do político que você votou, ou não é do político que está aí. O direito é seu. Vá atrás dele, busque, brigue. Gente, nós temos mídias sociais, nós temos inúmeros formatos para se fazer. Então, eu digo a todos, utilize as mídias e utilize os meios, não apenas para mandar aquela foto bonita, para deixar aquele recado carinhoso. Utilize os meios para a sua luta, utilize os meios para cobrar aquilo que lhe é direito. Isso eu acho fundamental para todos. Perfeito. E antes de encerrar, eu quero pedir aqui desculpa para o pessoal que nos assistiu, porque eu não consegui fazer nenhuma pergunta, porque, sério, gente, eles ficaram aqui com a campanha, eu não conseguia ler, sabe? Ficava correndo. Geralmente a gente sempre tenta interagir bastante, dessa vez não foi possível. E, para ser sincero, eu fiquei feliz, porque é isso, o pessoal está mostrando aqui que está dedicado para fortalecer aí as negociações da bancada dos trabalhadores na Codefat, e eu peço que continue assim. Então, compartilhem essa live, não é todo mundo que sabe dessa luta. Ixi, acho que a Auris... Congelou, Auris. Congelou a Auris. Será que acabou o tempo? Não? Eu acho que é a conexão da internet que está instável. Deve ser. Voltou. A comentar bastante. Voltei? Então, voltou. eu peço para vocês compartilharem a live para levar essa informação para mais gente, para a gente fortalecer a luta lá do pessoal das centrais na Codefat. E dizer que todos aqui passaram informações importantes, e o Serginho disse que ele é esperançoso. E é isso, a gente tem que ter esperança na nossa luta. Eu acho que esse é o caminho, porque se a gente perde isso, a gente perde tudo. Eu vou tentar voltar aqui para dar um tchau com o meu rosto. E é isso, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês e de todos aqui. Uma boa sorte, e espero que a gente retorne para falar de uma conquista. E com certeza a gente vai acreditar e ela vai vir. Tá bom? Muito obrigada e sorte aí para todos. Não desistam. E no pós-pandemia é a gente junto também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau. Auris, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Auris.